O título dessa mensagem é Permaneça Firme. Eu sei que vocês não gostam muito, mas olha para o teu irmão e diga assim, permaneça firme. Gálatas 6, 9. Abra comigo em Gálatas 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu devido tempo, diga devido tempo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa palavra mexe muito comigo, porque eu conheço pessoas que, crentes de verdade, homens e mulheres de Deus, irmãos, que semearam na obra do Senhor, semearam ganhando almas, são pessoas com corações fervorosos, pessoas que fazem campanha no monte, pessoas que oram dentro de casa, pessoas que dão testemunho dentro de casa como crente, mas em algum momento da sua vida passou uma dificuldade ou passou uma luta, achou que Deus tinha abandonado ele, achou que Deus estava tão distante, perdeu a consciência da presença de Deus, sabe? Às vezes até o temor foi embora por causa passei luta, passei uma dificuldade, parece até que Deus não está se importando comigo, e aí vai esfriando, e junto com isso vai esfriando o interesse de continuar trabalhando para Deus. O que Paulo diz aqui, ele diz o seguinte, é uma revelação, irmãos, quando ele diz, e não nos cansemos, sabe que não cansar é não ter ânimo doble, é ter longanimidade, é pedir os dons do Espírito, um deles é a longanimidade, é ter um ânimo longo, é continuar, porque ele disse, se não esmorecermos, se não desfalecermos, receberemos. Então, o que Deus está querendo dizer? Eu te dei uma promessa, ela é um selo, entenda, quando Deus nos dá uma promessa, junto com a promessa vem um selo, esse selo é um certificado de que vai acontecer, não existe a possibilidade de não acontecer, não tem possibilidades viáveis de não acontecer, então você pode ficar preocupado, será que vai acontecer? Não, Deus falou, Deus ministrou no teu coração, então vai. Então por que Ele nos dá essa garantia de que no final vai dar certo? Porque por mais que agora no percurso tudo esteja parecendo dar errado, agora na caminhada parece que está tudo dando errado, está tudo conjuminando para dar errado, e você pensa, não, Deus parece que não está comigo, Deus está distante, ele não está em todo o espaço, ele é espacial, ele está sendo indiferente ao que eu estou passando, ele está de longe, muito longe, e parece que ele não está me vendo, ele me deixou aqui. E aí, irmãos, começa um estigma de sentimento de abandono, e aí o inimigo se aproxima de nós, e ele começa a trabalhar na nossa mente com rejeição, que Deus não está nem aí, e ele começa a trabalhar na nossa mente para nos fazer desistir. E o apóstolo Paulo diz, olha, Deus fez a parte dele, ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e a palavra que eu tenho para vocês é só uma, Deus vai cumprir a promessa dele. Não interessa as desilusões que você já sofreu, seja com liderança, seja com o esposo, seja com o patrão, seja no seu percurso, o diabo vai usar as ferramentas que ele tem. Ele joga o jogo com o que ele tem. Ele vai usar pessoas, porque o inimigo ele usa pessoas, irmão. Assim como Jesus ele usa pessoas, o diabo ele também usa pessoas. Para nos ferir, para nos macular, para nos desestimular, para nos colocar para baixo. Ele usa pessoas. Então, o inimigo ele tem, claro, não estou aqui para pregar sobre o inimigo, estou pregando para pregar sobre Jesus, mas estou querendo te alertar que no meio do percurso até a promessa, o diabo vai investir, ele vai investir. E aí, o que a palavra de Paulo é a seguinte, Deus usando ele. Irmãos, não se canse de fazer a boa obra. O que ele está querendo dizer? Se pessoas malignas se aproximarem de você para perverter a tua mente, para tornar você maligno igual a elas, se no interior delas flui a malignidade, não se deixe corromper pela malignidade dele. Permaneça firme. Não se canse de fazer o bem.
Quantos de nós, quando recebemos um calote de alguém ou somos enganados por outra pessoa, nós pensamos, agora eu não vou mais dar de otário, não. Também ninguém mais vai fazer isso comigo, não. Eu não vou me abrir mais, eu não vou deixar mais ninguém se aproveitar de mim. A gente cria um ostracismo, não é isso? E a gente impossibilita de outras pessoas nos abençoarem. A gente abriu o nosso coração para pessoas que nos feriram. Mas as pessoas que agora Deus está mandando para nos curar, nós estamos fechados. Isso é um princípio. Quem entende isso? E Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que o meu coração, a minha mente seja curada, porque a vida de fato é um revés. Às vezes tem um revés e ela é uma via de mão dupla, que às vezes não acontece do jeito que eu quero, da maneira que eu gostaria. Eu vou receber ataques, mas se eu estou com o olho na promessa e não esmorecer, Deus está intacto na promessa dele. É como se ele estivesse dizendo, ei, eu te prometi, eu já estou pisando na tua promessa. Só estou esperando você chegar até mim. Nesse processo de você chegar até onde eu estou aqui, aonde eu estabeleci, onde eu prometi. Nessa caminhada vai ter espinhos, vai ter dificuldade, frustrações, coisas que vão te deixar estagnado. Mas se você ouvir minha voz, você vai prosseguir. A promessa ainda está aqui. Olha o que ele diz, se você não esmorecer, não desanimar, não parar, continue fazendo o que é certo, continue fazendo a boa obra, porque se você não esmorecer, vai cumprir a promessa na sua vida. Irmãos, Deus nunca disse para nós que seria fácil. Eu nunca preguei aqui um evangelho triunfalista. Embora eu prego que Deus pode me prosperar e me dar uma vida melhor, se eu sou fiel, amém. Mas eu não disse que é só isso. Em momento nenhum eu disse para vocês que o evangelho aqui é um evangelho sem cruz. O evangelho tem cruz, o evangelho tem dificuldade, mas tem refrigério também. Tem dificuldade, mas pode ser leve, porque Jesus disse... Tome sobre vós o meu jugo, porque é leve. Tem dificuldade, mas é leve. Se você me chamar para carregar junto contigo, é leve. Tem dificuldade, mas vai ser leve. Eu vou ajudar você. Carregar os fardos sozinho é terrível. Fazer a obra sozinho é terrível. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo, ele entra no Jordão. João Batista vê Jesus e glorifica ele ali quando diz que ele cresça e eu diminua, porque eu não sou digno nem de amarrar as alparcas dele, nem para amarrar a sua sandália. E aí Jesus disse, eu vim para que você me batize. E ele disse, Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui, eu que tenho que ser batizado por ti. E aí Jesus disse, deixe estar, para que se cumpra toda a justiça. Ele disse, olha, eu estou te entendendo, João. É isso que Jesus está querendo dizer, eu estou te entendendo. Eu não tenho que me batizar, porque batismo é sinal de arrependimento de pecado. Eu não tenho pecado. Porém, deixe estar para que se cumpra toda a justiça, para que ninguém amanhã venha dizer que não há necessidade de se arrepender. Se até o Filho de Deus se viu como um padrão de não de arrependimento, mas de um protocolo do céu, tem que ser cumprido. Quase. Se Deus me desse a habilidade do Bruce Lee, a gente não pode ser tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entende que o evangelho não é triunfalista, mas tem triunfo. Jesus triunfou na cruz. Escute. Jesus não triunfou no palácio. Ele triunfou na cruz. Ele teve vitória, apesar da cruz, ele teve vitória. Deus nunca nos garantiu nos livrar da cova do leão, mas Ele nos livrou na cova dos leões. Deus nunca nos prometeu nos livrar da fornalha, mas nos livrar na fornalha.
E é nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos que Deus desata os nossos nós. Porque Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados atados. E o fogo que era para queimar eles desatou o ministério deles. Então o Senhor nos chama para dizer o seguinte: ei, eu nunca te ensinei um ministério, eu nunca te disse que o evangelho é triunfalista, mas tem triunfo sim, tem vitória sim, porque você não é vencedor, vencedor é o Fluminense, você é muito mais que vencedor. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Só falta um flamenguista levantar e falar heresia. Aí corta. Faz isso não. Amém? Deixa eu iludir aqui. Olha para o demônio e diga assim: Deus é bom. Permaneça firme. E então Jesus ele chega no Jordão. O que Jesus faz? Ele se submete a uma autoridade. Olha que tremendo. O seu primo era mais velho do que ele. E ele, sendo Deus, ele se submeteu à autoridade ali, naquele ambiente que João era autoridade ali, que humildade. Por isso Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Ele submeteu à autoridade, ele disse: ei meu primo, era como se ele dizendo: ei meu primo, eu sou maior do que você, porém eu me submeto à tua autoridade aqui, porque você veio na minha frente, 6 meses antes, para anunciar a minha vida, e eu aqui, na condição de homem, eu me submeto à tua autoridade, na condição de Deus, eu te criei. Na condição de homem, eu me submeto à tua autoridade. E ali, naquele momento que ele se batiza, ou João batiza ele, vem uma voz do céu. A voz do céu, vocês gostam? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por isso que algumas ovelhas aqui falam assim: apóstolo, Deus falou comigo, usou a sua voz. Eu falei: claro, vai usar de quem mais? Uma voz dessa. Ele procurou, mas não achou. Ele foi lá na casa do pastor Ramalho e disse: não, ainda tem uns negócios. Agora do meu filho, olha só, sente a sonoplastia. Sente a sonoplastia. Nem Baraque, voz de trovão, tinha essa. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Então, Deus, ele se alegrava no filho antes do filho fazer um milagre. Antes do filho fazer qualquer milagre, porque ele não fez, como dizem os livros apócrifos, que na infância Jesus curou um pássaro. Isso é história. Para nós evangélicos não tem canonicidade aceita. Não é divino. Para nós evangélicos, nós acreditamos que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Deus me deu uma revelação, não era para... eu vou antecipar. Eu vou antecipar essa revelação. Quantos querem receber ela agora? Era para um outro dia. Não, sério. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Transformou água em vinho. Quem entende isso? Os 12 dele estavam todos junto com ele, os discípulos. Ele já tinha ali selecionado os homens que iam andar com ele. Concorda? E ele estava com os seus discípulos na festa de casamento, que ele transformou transformou a água em vinho. E ele, ali foi o primeiro milagre. Só que a pesca maravilhosa foi antes do casamento. Foi ali que ele conheceu Pedro. Na pesca maravilhosa. Onde os peixes entraram, ele mandou jogar a rede do outro lado. E ali, então, aonde que foi feito o primeiro milagre? Em Caná da Galileia, ou na pesca maravilhosa, quando ele conheceu Pedro? Porque lá em Caná da Galileia, Pedro já estava com ele. Significa que a pesca maravilhosa não é um milagre. É uma natureza de autoridade. Nós temos direito. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. A prosperidade nós podemos produzir, não é milagre. Deus não fez milagre algum quando os peixes entraram ali. Ele só usou de autoridade que eu e você temos direito. Agora, transformar água em vinho é milagre, só Deus pode fazer. Quem entende isso?
Então, a prosperidade, o que Deus tem financeiramente para você, trabalho e tomar posse. Fidelidade a Deus, tomar posse. Não é milagre, é tomar posse. Milagre é transformar as naturezas das coisas. A água é água, vinho é vinho. Ele transformou, e isso é milagre, só Deus pode fazer. Nenhum químico pode fazer. Agora, uma pescaria com uma rede cheia, Deus só aproximou a rede do peixe. Não é milagre, não transformou, não mudou. Milagre é se ele pegasse um badejo e transformasse a sardinha em badejo. Ou se ele transformasse aquela tilápia que era da época de Pedro numa garopa. Talvez seja, trocou, milagre. Mas ele só aproximou. Então, irmãos, o que Deus aproxima de você não é milagre. O nome disso aí é bênção. Porque a bênção está em nós e ela nos alcança. Ela vai atrás de nós e nos alcança. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Pronto, antecipei uma pregação. Ia dar um tema. Mas eu quero dizer para você que é tremendo. Por quê? Como assim? Deus disse, eu me alegro no meu filho. Ele não tinha feito milagre nenhum ainda, mas Deus já se alegrava nele. Eu quero dizer uma coisa para você. Não desista do que Deus tem para você. Fique firme. Sabe por quê? Porque Deus já se alegra em você e Ele já te ama. Antes mesmo de você se tornar um líder de célula. Antes mesmo de você se tornar um pastor. Antes mesmo de você servir na igreja. Sabe por quê? Ele já te ama. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando éramos miseráveis pecadores, e nos tirou do reino das trevas, das potestades, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele investiu em nós antes mesmo de nós conhecermos Ele. Por isso que a salvação é dom de Deus, não vem de homem, é a graça de Deus. Se você está aqui, não foi por um mérito teu. Não, eu jejuo 3 vezes por dia, então eu estou aqui por isso. Não. Claro que quem é redimido jejua, quem é redimido ora e busca intimidade com Deus. Mas você não está aqui porque jejuava e orava, porque nunca vi ímpio jejuar e orar. Você está aqui por causa da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou, te arrastou, colocou no teu coração desejo de orar, desejo de buscar, desejo de... A graça de Deus gerou arrependimento em você e mostrou para você o quão afastado de Deus você estava. A graça de Deus trabalhou na sua vida junto com os seus incrementos e mostrou que você era miserável e você chorou o teu pecado, e diante da glória de Deus você reconheceu quem você é e quem Deus é, e por isso você está aqui hoje. Só que quando o apóstolo Paulo escreve aos mesmos Gálatas, ele diz assim, Gálatas 3:2, ele diz, ó Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo era muito gentil com as palavras, ele sabia colocar, né? Quando ele não chamava de imbecil, de tolo, de não sei mais o quê, ele falava insensato, que significa louco, né? É tradução mais leve. Apóstolo Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos iludiu? Quem vos enganou? Pois tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar por esforço próprio. Vocês que foram resgatados pela graça e deixaram o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, agora você está deixando o diabo dizer para você que o que vai te fazer permanecer é o quanto você é bom. Tem uma palavra de João. Eu me identifico muito com João, sabe por quê? Porque eu era João quando eu iniciei meu ministério. Queria orar para Deus tacar fogo e queimar todo mundo. E agora eu estou deitando no colinho de Jesus, estou tranquilo. E eu estou vendo que Deus está trabalhando, né? Igual Deus fez com o João. Demorou 99 anos, né? Eu estou com 41 ainda. Então Deus está na metade do processo. Tem muita coisa para mudar. Não desista não, fica tranquilo. Eu vou chegar lá. Mas João, ele chama os discípulos de filhinho. Isso é impressionante, né? Ele diz filhinhos. Porque quando ele escreve 1 João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele está meio vaidoso ainda, né? Quem já reparou isso? Já repararam? Vocês gostam de criticar os outros, né? Até os caras da Bíblia vocês criticam, né? Se ele fosse pastor aqui, esse João aí não sei não. Mas ele está lá na Bíblia, ninguém ousa criticar, né? Mas ele diz assim,
Aquele que Jesus mais amava, ele mesmo escreve, no escrito dele, ele diz que ele era o discípulo que Jesus mais amava, né? Ele dizendo, nenhum outro diz que o discípulo que mais amava era, mas que ele escreveu, ele coloca o que ele quiser. Olha a autoestima do camarada, aí ele vai lá e escreve. O Espírito Santo estava usando ele. Ele deu uma ousadinha, ele se usou ali, o Espírito Santo falou, vou deixar passar batido, porque está com crédito comigo. Vai entrar, vai, isso aí vai entrar, vai, coloca lá. O discípulo que Pedro correu, mas o discípulo que Jesus mais amava correu mais do que ele e chegou no sepulcro. Quem é? Esse que vos escreve, esse que vos fala. E aí ele escreve filhinhos, né? Filhinhos. Um homem vaidoso no início, quando ele escreve o evangelho, mas ele vai escrever a carta dele, ele já tem mais de 90 anos de idade, ele escreve filhinhos, não pequeis. O que ele disse? Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado no céu que está trabalhando a seu favor. Ele não disse, se você pecar, se afasta de Deus. Ele disse, se você pecar, filhinho, olha só, não estou te dando uma carta na manga, como um cartão de crédito sem limite, para você já pecar e puxar o cartão, paga esse pecado aí. Eu não estou falando isso para você premeditar o pecado. Ele disse, olha, sede santo, busca o Senhor, anda na presença do Senhor, busca Ele de todo o coração, se relaciona com Ele, mas se pecar, tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo, para te aproximar novamente de Deus. Mas quantas pessoas estão debaixo de condenação? Meu irmão, permaneça firme. Será que Deus me aceita mesmo? Será que Ele tem isso para mim mesmo? Será que Ele vai me aceitar depois de todos esses pecados? Irmão, se você se arrepender de verdade, não tem impossível para Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque Ele te chamou primeiro. Sempre que Jesus foi ungido ali, o Espírito Santo desceu e ungiu ele para lhe capacitar. Irmãos, olha só, eu estou falando do Filho de Deus. Se o Filho de Deus foi ungido para ser capacitado para algo, como que existem homens que têm a coragem de fazer a obra sem unção? Porque a Bíblia diz que Jesus nutria relacionamento com o Pai. A Bíblia diz que, como de costume, Jesus subia aos montes para buscar relacionamento com Deus. E você pode perceber, toda vez que quando ele foi escolher os 12, ele passou a noite toda no monte orando. Quando ele desceu de lá, ele foi escolher os 12. Quando Jesus, ele foi resolver alguma coisa muito importante, como expulsar um demônio de um homem que tinha mais de 6 mil demônios no corpo, uma legião. Uma legião são 6 mil soldados, então eram legiões, talvez tinham milhares, 18 mil demônios ou 100 mil. Ele passou a noite toda orando, e ele tem autoridade para expulsar, e não precisava, mas ele foi nutrir relacionamento com Deus. Dependência de Deus. Ele foi ungido, por isso que o nome dele é Messias, ele foi ungido. Messias significa ungido. Jesus Cristo não é o sobrenome dele, Jesus é o nome dele. Cristo é ungido em grego. E é Machia em aramaico e em hebraico. Ele foi ungido para ser capacitado para uma obra. E ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Porque sem unção você não vai resistir às tentações do diabo. Então, primeiramente, com a unção, ele foi chamado de filho amado. Vai, meu filho amado. O que ele foi chamado? Quem falou com ele? O próprio Deus. E sabe qual foi a tentação do diabo a respeito dele? Se tu é filho de Deus. Em todas as tentações ele disse, se tu é filho de Deus. Se o diabo, ele tentou Jesus colocando se tu é filho de Deus, é porque existia naquela tentação a possibilidade de Jesus duvidar de quem ele era. Porque senão o diabo não iria tentar. Ou então o nome não seria a tentação de Jesus, seria o diabo tentou tentar Jesus. Porque a palavra tentar significa tentar. Quem está entendendo? Ou vocês estão tentando compreender? Então Jesus está ali. Porque se Jesus não pudesse ser tentado de forma nenhuma nem pelo diabo, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado. Mas Jesus foi tentado.
Porque ele não estava na condição de Deus, ele estava na condição de homem. Para provar para mim e para você que ele, sendo Deus, para vencer a tentação, buscou recursos espirituais. E os homens que caem é porque não buscam recursos em Deus, não tem vida de oração, não tem vida de jejum. E querem permanecer. Aí passa um tempo e diga assim: apóstolo, estou desanimado. Aí passa outro tempo e diz assim: apóstolo, não estou legal, estou desanimado, tem como o senhor orar por mim? Você está desanimado por quê? Aí você vai ver a vida de oração da pessoa. Quanto tempo que não ora? Quanto tempo que não lê a Bíblia? Quanto tempo que não busca o Senhor? Quanto tempo que não mergulha no Senhor? Aí está uma tentação, a mente começa a fluir para o mal, aí não entende. E aí diz: não sei o que está acontecendo comigo. Irmãos, se Jesus ia tomar uma grande decisão, passava o dia inteiro no monte orando, se Jesus quer tomar uma grande decisão, mergulhava na presença do Senhor, não desista, irmãos, é uma questão de prioridade. Priorize buscar e ter relacionamento com Deus, que você vai permanecer. Porque se você não esmorecer e permanecer, Deus é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida. Não tem como ser crente sem buscar o Senhor. Quantos entendem isso? Quer ver um exemplo maravilhoso disso? Um dia saiu no noticiário aquele tsunami, né? Teve o tsunami e aí morreu um monte de gente, 500 mil pessoas morreram no ato da onda, da grande onda. Com a segunda onda, morreu 500 mil pessoas. E estima-se que morreu mais de 2 mil pessoas indiretamente. Pessoas que morreram depois acidental, pelas feridas que não resistiram. Outras que morreram por águas contaminadas, por sujeira, por bactérias. Quase 2 milhões de pessoas. E tinha um casal que estava mergulhando na hora da tsunami. Eles tiravam foto de peixe. Eles estavam no alto mar, uns 1 quilômetro mais ou menos da costa. Eles mergulharam e procurando peixe. Quando eles desceram, estava tudo normal. Quando eles levantaram, os hotéis que eles estavam, pessoas mortas, os amigos deles, parentes deles, tudo destruído. Eles desceram, os hotéis, a paisagem, tudo ali paradisíaco, tudo lindo. Quando eles subiram, estava tudo destruído. Eles não entenderam nada. Que isso, gente? A gente desceu, está tudo bem. Agora está tudo derrubado. Coqueiro derrubado, casa derrubada, hotéis, tudo. Aquela visão do inferno. Eles entenderam o seguinte: foi aquela hora que passou 2 marolas. Eles estavam debaixo da água. Quando passou a primeira onda, eles fizeram isso. Ó, eles estavam fotografando o peixe, fez isso. E eles voltaram para o lugar. Só isso. Na segunda onda, uma corrente de água lá embaixo fez isso. Eles sentiram esse impacto muito devagar, que levou eles e trouxe eles de volta. Como que pode lá em cima ter tanta destruição e a pessoa que estava lá embaixo só sentir isso? Por quê? Porque eles estavam imersos. Irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, no mundo tem aflição, no mundo tem destruições, tem morte, tem muita malignidade, mas se você estiver mergulhado em Deus, ele não vai fechar os seus olhos que existe luta, que existe tráfico, que existe dores, bala perdida. Ele não quer fechar os nossos olhos para isso. Isso seria infantilidade. Mas apesar dessas coisas, apesar das lutas, do desemprego, das insuficiências da vida, ele diz: se você mergulhar uma dificuldade que pode ser catastrófica para outras pessoas, para você vai ser só isso aqui. E as pessoas perguntam, pode aplaudir o Senhor? É aí que uma pessoa pergunta: como que você aguentou isso? O outro pergunta: rapaz, se eu estivesse no teu lugar, eu não tinha aguentado. E aí pergunta para o outro: e você? Como que você suportou uma situação como essa? Como? Você não sabe explicar, porque tu sabe o que você enfrentou, foi muito difícil. Se de repente fosse para uma outra pessoa, a pessoa iria sucumbir. Iria ver um gigante diante deles, não é isso? Mas quando tu está mergulhado em Deus, tem uma frase do pastor Max Lucado, muito interessante, que ele diz assim: se você focar no gigante, você tropeçará. Mas se você focar em Deus, os gigantes tropeçarão. Essa é a verdade. Irmãos, deixa eu trazer uma outra revelação para Davi, de Davi. Davi estava de frente para um gigante. O exército de Israel ali, era o exército de Israel.
do povo de Deus, o povo que é chamado pelo nome do Senhor. Ali estavam perfilados 3 dos seus irmãos mais velhos, que eram homens já de guerra, fortes, que o próprio Samuel, que era homem de Deus, ungiu eles na mente dele, no coração deles, no lugar de Davi. Davi chega naquele ambiente e ouve uma voz de um gigante. Tem homem aí para me encarar? Irmão, isso é uma ofensa até hoje, não é? Imagina há 3.000 anos atrás. Todo mundo perfilado. Tem algum homem aí? De Deus eu sei falar, mas a voz de Golias eu não sei não. Tem algum homem aí para me encarar? O espírito do medo foi tomando conta. Eu acredito que no meio deles tinha umas meia dúzia que quase levantou a mão. Mas quando ele ouviu a voz do gigante a segunda vez, tem alguém aí? Ele pensou direitinho, olhou para o lado, viu que tinha um cara que era melhor de espada do que ele, não levantou a mão e falou assim, não vou levantar minha mão não. Ele viu que o rei Saul, que também era um gigante, porque a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel. O homem mais alto de Israel batia com a cabeça no ombro dele. Que Saul era para encarar Davi, era para encarar o gigante. Porque o gigante tinha 2,70 m. Saul, no mínimo, tinha 2,10 m. Se você botar na ponta dos lápis, 50 centímetros não é muita coisa para a vergonha que ele passou. Tem algum homem aí? E aquela voz do gigante foi acalmando e apacentando eles. Eles foram domesticando o gigante. É aquela voz que fala na tua casa da bebida, do cigarro, da prostituição. E você, em vez de derrubar o gigante, você deixa o gigante te domesticar. E ele ganha espaço na sua casa. Você vai ouvindo a voz, é uma afronta. O que era uma afronta que te irrita muito, agora nem te irrita mais. Ah, já entendi, é assim mesmo. Meu marido é assim mesmo, minha esposa é assim mesmo, deixa assim. Ah, meu filho é assim mesmo. Irmão, tu não tem que brigar contra o teu filho. Quem está entendendo isso? Nem como teu filho. Mas é o gigante você tem que derrubar. Davi, tem pessoas às vezes que são muito filosóficas e não veem o texto como deveriam ver. Davi, ele chega, olha como que Davi chega. Claro que não chegou desse jeito. Ele estava com um lanchinho, a Bíblia diz que ele era um garoto. E aí Davi chega, ele olha, ele escuta a voz daquele gigante, dizendo, tem homem aí? Aquilo ali irrita ele, irmão. Aquilo ali gera aquela voz que os caras já estavam acostumados a ouvir 80 vezes durante 40 dias de manhã e de tarde. Aquela afronta ali que todo mundo já acostumou com ela. Davi ouve pela primeira vez que eu levar o lanche. Ouve, quando ele ouve, dá uma irritação nele. Ele falou, quem é? Ele não quis ouvir a voz gigante outra vez. Ele disse, vocês estão ouvindo isso há quanto dia? Aí os irmãos falam, tu é abusado, você veio para cá para poder ver sangue, tu é mau, tu é maligno. O irmão, a Bíblia diz que Davi fala assim, me deixa em paz. Não é coisa de criança mesmo? Ele diz, me deixa em paz. E aí Davi sai de perto dos irmãos, ele vai num camarada que está perfilado. Essa história quem está contando sou eu ou é a Bíblia, gente? Quem está comigo? Ele diz assim, meu amado, o que o homem que matar esse gigante livrar vocês da vergonha? Ele fala para o cara. O que o homem que matar esse gigante e livrar vocês dessa vergonha vai ganhar? O cara disse. Parece até a piada do Bocage, né? Vai ganhar, não vai pagar imposto, ainda vai casar com a filha do rei. Quem era ímpio aí sabe. Só isso? Esse cara está arrumando uma emboscada para mim. Esse cara quer me matar. Vamos lá. Do outro lado, você. O que vai ganhar o homem que matar esse gigante e tirar a vergonha de Israel? A família dele nunca mais pagará imposto. E ele vai casar com a filha do rei. E a Bíblia diz que ele pergunta para um terceiro para ver se era verdade. Davi queria só matar o gigante? Hein? Ele queria só para trabalhar para Deus?
Ele queria fazer os dois, ele queria trabalhar para Deus, mas ele sabe que Deus sabe honrar quem trabalha para ele. Ele falou, vou trabalhar para Deus, mas eu quero saber dos meus direitos. Porque eu vou fazer sem farda o que esses homens com farda não estão fazendo. E aí? Vamos lá. Ele chega e diz para Saul, para liberar ele, para matar aquele gigante. Quando Davi vai para matar esse gigante, ele mirou, ele não matou o gigante. Quer que eu diga para você o que Davi matou? Na testa do gigante estava a rejeição dos pais. Na testa do gigante estava complexo com a minha estatura e com a minha altura. Porque os homens me rejeitaram. Ali estava rejeição de família, rejeição contra o pastor da igreja, o pastor Samuel. Ali estavam todos os traumas dele diante dele. Ali, talvez quando ele era criança, aí eu estou conjecturando, não está na Bíblia, mas a Record conjecturou e você assistiu aquela porcaria 6 meses. Então eu vou conjecturar algo, porque eu não acredito que um texto com uma página do Rico e o Lázaro criou uma novela de 6 meses, aonde tirou tanto conteúdo, só conjecturas. E eu estou conjecturando uma coisinha só, me perdoa. Até esqueci que eu estava conjecturando, por que eu fui falar? Será que o Edir Macedo me perdoa? Oi? Rejeição dos pais. Acredito, eu, apóstolo Davi Mouto, que muitas das vezes os soldados entraram lá para pedir imposto, o pai dele não tinha, os caras levavam uma galinha, levavam um frango, não levavam porco, porque Davi não comia porco. Mas levavam o frango, levavam a galinha, levavam um boi, levavam um tecido dentro de casa. Falou assim, não tem dinheiro para pagar imposto não? E todo mundo via ele saindo com o frango, com a galinha, debaixo do braço lá, o soldado, alguma coisa, porque não teve dinheiro para pagar imposto. E aí ele disse, não vai pagar imposto nunca mais. Eu com essa estatura casar com a filha do rei. Vou ser honrado na frente dos meus irmãos que me rejeitaram. Vou ser honrado, o meu pai vai saber... Aquele que me esqueceu de me chamar para um banquete, o maior profeta da terra, vai almoçar na minha casa e meu pai me esquece de me convidar. Tem noção? Imagina que tu vai fazer uma festa na tua casa, o presidente do Brasil, junto com os empresários, os homens importantes da terra, vai comer na tua casa, e ele fala, tem mais algum? Deixa eu ver. Pelo que eu estou vendo... Ah, tem meu filho que está tomando conta das ovelhas lá. Olha que nível de rejeição. E aí ele olhou e falou, rejeição, imposto, trauma de família. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Caiu por terra. Ele poderia desistir. Ele poderia olhar e dizer, eu sou pequeno demais, eu sou rejeitado demais, eu sou traumatizado demais, eu tenho ferida demais, eu tenho dores demais. Eu não sou capaz de encarar, mas sabe o que ele fez? Ele mergulhou no Deus de Israel, ele submergiu-se, ele se imergiu no Deus de Israel. Eu quero dar uma palavra para você, a mesma palavra que Davi deu nos Salmos. Ele disse que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus deu vitória para ele. Sem Deus nós não podemos nada mesmo não, mas quando nós mergulhamos em Deus, a maior catástrofe que já aconteceu na face da terra, para você é só uma marolinha. Não desista. Não desista. Olha para o teu irmão e diga, não desista. Irmãos, você já parou para pensar que existem pessoas que desistiram a alguns passos do maior romper da sua vida? Tem uma empresa, você entrou até para não sei qual foi o livro que eu li sobre isso, que um dos homens mais ricos do mundo, ele comprou um terreno onde uma empresa, uma mineradora, pagou caro naquele terreno, eles cavaram e o cara investiu todo o dinheiro que eles tinham, e eles viram que cavaram e não alcançaram ouro, não alcançaram nada, e eles falaram, vamos desistir porque eu já investi demais, eu não cavo mais 1 metro aqui. E
eles desistiram e um outro cara comprou aquela área e o ouro estava a menos de poucos metros do solo, da onde eles pararam. Sabe, irmãos, não desista. Porque você pode estar a alguns passos do maior romper da sua vida. Do maior conquista que você sonhou. Do maior sonho. Pode estar a alguns passos. Não desista. Porque se é grande a pressão, é maior a vitória. Jesus foi para o monte orar. E ali na hora ele sofreu uma pressão tão grande. Ele ia de costume, como de costume, Jesus ia para o monte orar. E numa dessas oração, ele teve que tomar uma decisão muito grande. E essa decisão foi a cruz ou não. E ele começou a entrar em matidrosa, ele começou a chorar, ele começou ali se contorcer de aflição ao ponto de romper-se os vasos sanguíneos do couro capilar, uma hematidrose, se misturou o sangue com o suor, uma pressão muito grande. Segundo os médicos, ele venceu um ataque cardíaco, ele superou isso, depois ele superou também um derrame cerebral. Tem uma diferença do AVC para o AVE, né? E aí ele venceu tudo, o AVC, o AVE, ele venceu tudo. A pressão foi tão grande aqui, ó, na sua artéria, tão que se inflou as artérias, rompeu-se as mais finas que são da cabeça. Rompeu o sangue. A pressão que ele passou. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Quantos creem, irmãos, na Bíblia? Isso é maravilhoso. Irmão, isso é maravilhoso. Fica imaginando ele ali, numa dificuldade, não tinha mais recursos na terra. A Bíblia diz que os discípulos que poderiam ajudar eles, os que mais compreendiam ele, eram os 12. Humanamente, os que mais compreendiam ele, João Batista já tinha sido decapitado. Os que mais compreendiam eles estavam distantes a um tiro de pedra deles. A Bíblia diz que um tiro de pedra, o que é um tiro de pedra? Dependendo da tua força daqui naquele coqueiro, no muro. Mas ele afastou dos discípulos a um tiro de pedra, porque existem momentos na nossa vida que nós vamos estar a um tiro de pedra das pessoas que poderiam fazer alguma coisa por nós. Não vai ter ninguém para nos ajudar. Por isso que um líder de célula, ele ajuda a pessoa, ele ajuda, ele orienta, o pastor, ele orienta. Mas não se sinta sozinho quando Deus te colocar numa situação que só você pode enfrentar. Não diga, meu pastor não está comigo. Não vai, Deus não vai permitir. Existem situações que você vai estar um tiro de pedra da maior das pessoas que podem te dar a mão e dizer, estou contigo. Os discípulos ficaram atormentados e eles dormiram de depressão. A Bíblia diz que por causa do medo eles dormiram. Eles não dormiram porque estavam com sono. Eles estavam com refúgio de alma. Eu estou vendo ele, estou com ele há 3 anos e meio. Eu nunca vi Jesus nessa condição tão deplorável. E eles ficaram aflitos por Jesus e começaram a ficar em depressão e dormir em depressão. E Jesus disse, ora comigo 1 hora. Eles não conseguiram orar 1 hora, sabe por quê? Porque, irmãos, aquilo ali quem tinha que enfrentar era ele. E ele disse, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Contudo, seja feita a tua vontade. O cálice que Jesus bebeu me tirou da condenação e me deu uma herança. Irmão, isso é muito impressionante. Quando o homem ele percebe o que é o Evangelho, ele não troca a cruz, a salvação, por dinheiro, por pecado, por prostituição, por masturbação, por pornografia. Ele não troca porque eu já estava condenado e ele trocou a minha condenação por uma herança. Irmãos, ele não só me livrou da condenação, mas como ele me fez herdeiro de um reino. Isso é impressionante. Quem entende isso? Por isso que aqui nesse altar eu falo de prosperidade, que Deus nos abençoe, amém? Mas eu falo sempre que não é isso tudo, não se apegue a isso. O maior prêmio que Deus poderia ter te dado é a salvação eterna. É o nome escrito no livro da vida, meu amado. Isso aí, você está galgando algo que Deus te jogou por alto e te deu de graça, pela graça. Você não conquistou isso, teu pé não iria nesse degrau, ele te puxou. É impossível. Você vai compreender mais isso quando você estiver mais idoso.
Quando você não estiver mais preocupado com a empresa que você vai montar, ou quando você estiver preocupado mais com quanto dinheiro você vai ganhar ou perder, ou quando você estiver numa cama de hospital, espero que não esteja, passando últimos momentos, você não vai mais se preocupar com as coisas terrenas, você só vai desejar o reino eterno. Aí você vai entender que herança que eu estou falando. Agora, com a tua mente saudável, com o teu corpo bem, você não vai alcançar esse pensamento, você vai tentar mensurar, mas não está ao seu alcance. Porém, em algum momento na sua vida, agora por revelação Deus pode te revelar, mas em algum momento você vai sentir na pele o que eu estou falando aqui. E você vai dar glória a Deus pelo reino eterno. Porque as coisas na terra vão se tornar fúteis e inúteis. E você vai desejar ardentemente a herança eterna. Você não vai trocar, você vai se arrepender de ter trocado o casamento por dinheiro, por amante. Você vai deixar, vai se arrepender ali de ter trocado o abraço do filho pelo abraço da prostituta. Você vai se arrepender de ter trocado o que é duradouro, o que tem valor por coisas gananciosas. Você ali vai rever seus conceitos e vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque ainda me resta a eternidade. Sabe? Olha para o teu irmão e diga assim: não esquenta. Está tudo determinado por Deus. Só trilha o seu caminho. Não desista. Não desista, meu amado. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Deus já estabeleceu realidades. A tua promessa é uma realidade. Para você é só uma promessa, mas para Deus já é uma realidade. Eu vou voltar a falar o que eu disse uma vez aqui no culto. Deus não comunica ideias, Ele nem te pediu conselho. Quem conheceu a mente de Deus? É o que nós cantamos aqui, né? Tudo por Ele, para Ele. Quem, apóstolo Paulo disse em Romanos, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi seu conselheiro? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele depois distribuísse? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele estabeleceu uma realidade. Então Deus não comunica a ideia. Deus nunca perguntou: Davi, o que tu acha? Deus estabelece realidades. O meu papel como servo é orar, buscar, para eu enxergar no reino do Espírito, com os olhos dele, aquilo que ele já estabeleceu e eu tomar posse. Deus não vai mudar nada que já está escrito no céu ao meu respeito. Eu só tenho que tomar posse. Eu não posso olhar para o lado. Eu não estou querendo, irmãos, minimizar a tua dor e o teu sofrimento, não. Eu não estou aqui querendo minimizar a tua dificuldade, não. Mas a tua luta que você está passando, talvez você seja obrigado. Deus poderia me livrar disso. Deus poderia sim, mas Deus poderia ter livrado o filho dele também. Existem momentos que você vai ter que enfrentar, e você vai dizer que Deus me abandonou, que Deus não está comigo. Você vai ter que enfrentar isso, porque está escrito no seu destino. Deus vai querer que você passe por isso, porque amanhã você vai ser ferramenta de cura para outras pessoas que estão passando pelo que está passando. Isso é carregar a cruz. E quando você disse lá, quando tu aceitou Jesus, quem te iludiu? Quando Jesus disse: aqueles que são meus discípulos vão sofrer o que eu sofri, toma a tua cruz, porque eu tomei a minha, e me siga. Isso não tem nada a ver com abandono de Deus. Isso tem a ver com legitimidade. Porque quando você for ferido em algo que você amanhã, depois Jesus te curou, você tem legitimidade para curar pessoas na mesma área que tu foi ferido. Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Tu poderia falar: Senhor, se for possível, me impede. Se for possível, afasta de mim essa doença. Senhor, se for possível, afasta de mim essa perda do marido, da esposa, do filho. Senhor, se for possível, afasta de mim esse desemprego, essa fome. Senhor, se for possível, afasta de mim a falência da minha empresa. Contudo, seja feita a vontade de Deus. Porque só um pai que perdeu um filho pode curar um pai que perdeu um filho. Porque tem unção legítima para curar.
Só um homem que foi uma mulher que foi abusada pode liberar cura para uma mulher que está sendo abusada. Só um homem que faliu várias vezes pode liberar a palavra de vida para um empresário que está falido agora e pensando em botar uma corda no pescoço. Então essa é a tua cruz. Você tinha que passar por isso. Deus não te abandonou como Ele não abandonou Jesus até a cruz. Na cruz Jesus foi abandonado pelo Pai. Marcos diz isso. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque Ele carregou todo o pecado da humanidade, e o pecado nos coloca em condição de abandono. Deus teve que se afastar dele. O cálice que Jesus sofreu não foi a morte da cruz. O cálice que Jesus sofreu foi a separação do Pai. Porque pela eternidade Ele nunca andou afastado do Pai. Mas por causa do meu pecado, quando Ele recebeu todo o pecado da humanidade ali, Deus saiu de perto dele por um instante. E agora, quando Ele ressuscitou, Ele voltou novamente a ter legalidade, está com o Pai, porque Ele cumpriu o propósito. Existem momentos que Deus parece que está distante de nós. Ele não está, nunca esteve. Ele esteve distante do Filho dele, que nunca pecou, mas nunca esteve longe de nós, mesmo a gente merecendo, porque o Filho dele nos aproximou do seu Pai. A distância que Ele teve do Pai nos deu legalidade para nos aproximar. E hoje eu posso clamar a Deus e Deus ouvir minha oração e Ele se aproximar de mim, entrar na minha casa, no meu quarto. Eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus que é inefável. Eu posso, irmãos, entenda o seguinte: mantenha o foco, não olhe para o lado. Você pode estar a alguns passos do maior romper da sua vida, daquilo que tu está esperando por anos. Se a pressão está grande é porque o milagre está próximo. Fica firme nas promessas. Fica firme na palavra, não esmoreça, fica firme. Uau! E aí, eu quero dar uma palavra aqui, isso pode mudar muita coisa na sua vida. Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando por isso aqui, e Deus está falando contigo. Salmo 121 tem duas interpretações. A primeira interpretação do Salmo 121 é: os lugares altos, os demônios, eles procuravam Baal, Astarote, as entidades, eles procuravam os montes, os lugares altos. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: Ezequias derrubou os lugares altos. Eles construíam altares nos montes. Por isso que lá em Dan era o lugar preferido para eles construir altar, porque é muita montanha. Eles construíam Baal, um lugar no monte, que aí eles viam uma estátua de Baal no monte. E escrevia também outro ali no monte. Outro ali tinha um Baal, tinha outro. E aí o salmista, ele olha para aqueles, no momento de dificuldade, ele olha para aquelas estátuas de Baal, de Astarote, de Dagon, dos deuses pagãos. Ele olha, porque ali era uma oferenda de diferentes ajudas. Ajudas estranhas. E aí ele diz: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Será que é de Astarote? Será que é de um cara que pode me emprestar um dinheirinho a juros? Será que é de uma situação que eu vou fazer ali, que eu estou pressão, eu estou pressionado, Deus me perdoa depois? Será? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormitará o guarda de Israel, e nem tosquenejará o guarda de Israel, porque Ele é a minha sombra, a minha direita, Ele me guarda, Ele me guia, é Ele que me sustenta. Eu não vou usar recursos do diabo, eu vou usar recursos do que o Senhor está preparado para mim. A pressão está grande, Ele está mandando um anjo. Se ninguém na terra pode me ajudar, os 12 não podiam ajudar, um tiro de pedra de distância, Deus disse: na terra não tem recurso para tu, mas eu vou mandar recurso do céu. Eu estou mandando recurso do céu. Vai lá, anjo, coloca meu filho de pé.
Um dia, pastor Marquinhos lembra disso. Eu estava dentro de um sítio, do encontro, trabalhando no encontro. Ele me ligou. Estava trabalhando no encontro com o pastor Reinaldo. Meu líder, se fala, os policiais ali na ponte do lote 15 prenderam meu caminhão. Tinham acabado de roubar um caminhão da casa de material dele, só estava com um. Ele tinha mais de 100 entregas para fazer aquele final de semana e roubaram o caminhão dele. As entregas pagam. E aí, prenderam, o policial prendeu. Eu estou carregado de areia, de pedra, ferro e um monte de saco de cimento em cima. E eu tenho que fazer várias entregas. E eles pediram dinheiro. Eu falei para ele, não dá. Ele, mas meu líder, eu vou perder tudo. As minhas entregas, eles vão prender o caminhão. Eu falei assim, não dá. Ele falou pela terceira vez, ele falou, meu líder, deixa eu te explicar. Existem coisas que às vezes não tem como a gente evitar. Eu olhei para ele e falei, se você já está decidido a tomar algo, uma decisão, para que me ligou? Para que me ligou? Fala para eles, ele estava com o telefone perto do policial, fala para eles levarem o caminhão. Ele olhou para o policial e disse, pode levar o caminhão, eu sou crente, eu não posso te dar dinheiro não. O policial falou, pode descer a mercadoria aí então, que a mercadoria vai ficar, vou levar o caminhão vazio. Desceram o saco de cimento. Quando foi despejar a pedra, a areia, o policial falou, cara, pega teu caminhão, vai embora para sua casa. Vai trabalhar, vai fazer sua entrega. Ele falou, meu apóstolo, meu pastor, o cara me liberou para ir embora. Eu falei, amado, o Deus de Israel, Ele é o teu socorro. Não use de argumentos humanos. Confia no Senhor. Não tenha jeitinho humano. Deus vai dar o jeito dele. Não dá jeitinho humano, vou dar um dinheirinho aqui para poder o negócio sair mais rápido. Não dá! Não dá! Porque o guarda de Israel, ele está te vendo. E o diabo quer te envergonhar. Não tem jeitinho, não tem um real. Ah, mas vai demorar 1 ano para sair se não dá um jeitinho. Então que demore 10 anos. Eu não estou com pressa, mas eu não vou me vender. Eu não vou sucumbir, porque eu tenho um Deus. A voz do gigante não vai me domesticar. Eu tenho um Deus que até aumentar é mentira. E quem mente é filho do diabo. Eu não sou falso e fiel. Ai, meu Deus. Irmãos, eu não estou querendo aqui pregar uma justiça humana, não. Eu estou falando de fidelidade, seja fiel, porque Deus vai te honrar. Quem entende isso? Deus vai te honrar. Deixa levar. Vai, leva o carro. Tá, vai, faz. Eu estou errado de ter andado com um carro assim. Estou errado, esse caminhão não é preparado para isso, estou errado. Então eu pago o preço. Vou procurar andar certo, mas eu estou errado? Então eu vou pagar o preço, está aqui, leva, faz. Eu não vou me corromper, eu não vou negar a essência do meu Deus. Pode ter fornalha, pode ter o que for, não tem negócio. Eu vou viver a vida que Deus quer para mim, porque Deus vai te honrar. E Ele vai dizer, está vendo, Satanás, tem visto minha serva, tem visto o meu servo, ele é fiel, apesar da dor, ele é fiel, apesar do desemprego, ele é fiel, apesar, não é porque, ele não é fiel porque, ele não é fiel por causa, ele é fiel apesar da luta.